Fala Tech Recruiters, sejam bem-vindos, Augusto aqui com vocês. E galera, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante. Aonde que estão os devs seniors? Onde habitam? O que comem? Enfim, a gente vai tentar entender por que está cada vez mais difícil de encontrar devs seniors no mercado e por que o problema da inexperiência perpétua pode contribuir com isso. Então hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse fenômeno que está acontecendo e que é um problema que realmente vai perturbar a gente por um tempinho aí. Bom, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, essa questão da inexperiência perpétua é uma coisa que já vem sendo levantada já faz algum tempo por alguns especialistas da área. Um deles inclusive é o próprio Robert Martin, conhecido também como Uncle Bob, que foi o escritor do Clean Code. Mas antes da gente começar de fato a tentar entender esse fenômeno, eu acho interessante a gente entender também um pouquinho sobre a história por trás disso. Então lá em 1945 a gente tem um primeiro programador surgindo, que é o Alan Turing. A gente diz que ele é o primeiro programador no estilo moderno da programação que a gente conhece hoje. Então, em teoria, se a gente pegasse um programador de hoje e colocasse para mexer com a máquina de Turing, ele provavelmente, depois de um tempo, conseguiria se virar. Da mesma forma, se a gente pegasse um programador daquela época e trouxesse para os dias de hoje, para trabalhar com Java, Python ou qualquer outra tecnologia, ele precisaria ali de um pequeno treinamento, mas depois de um tempo ele já estaria apto para fazer algumas coisas que ele conseguia fazer na máquina de Turing. De 1945, onde a gente tinha o primeiro programador, até 1965, a gente passou de um desenvolvedor para 100 mil desenvolvedores no mundo. Mas da onde que surgiu todos esses devs, né? Da onde que apareceu tanto desenvolvedor assim? Bom, isso é uma coisa interessante, porque em 1965 a gente estava tendo o mesmo problema que a gente está tendo hoje, que é a falta de mão de obra na área de desenvolvimento de software. E para resolver esse problema naquela época aconteceu o que a gente chama de migração de carreira. Então existiam incentivos, principalmente financeiros, por parte de instituições para trazer profissionais de outras áreas para atuarem como desenvolvedor. Esses profissionais geralmente trabalhavam com matemática, eram já familiarizados com números e tinham a forma de pensar parecida com um desenvolvedor. Entre as principais profissões que estavam fazendo essa migração na época, a gente tinha professores, contadores, administradores, e realmente esses profissionais pararam de fazer o que faziam antes e começaram a atuar somente como desenvolvedores. Por volta do ano de 1985, a maior porcentagem dos desenvolvedores eram compostas por pessoas mais maduras. A gente está falando aqui de profissionais acima de 30, 40, 50 anos. Então, se a gente parasse para analisar nessa época como que era o processo de desenvolvimento de software, era uma coisa muito bem feita. E quando eu digo bem feito, eu digo em relação à entrega de requisitos no prazo, com produtos totalmente testados. E aqui uma curiosidade, entre 1980 e 1985, cerca de 40% dos desenvolvedores eram mulheres. Porém, a quantidade de programadoras a partir do ano de 1985 começa a diminuir drasticamente. E pelo gráfico que estou apresentando na tela, a gente pode perceber que a porcentagem de presença de mulheres em outros setores estavam subindo também junto com a parte de tecnologia. Porém, a partir de 1985, nós conseguimos perceber que a parte de ciência da computação especificamente começa a ter uma diminuição da presença das mulheres. O motivo da diminuição dessa porcentagem é algo que realmente não existe uma resposta certa. Porém, a partir de 1985 aconteceu algo que começou realmente a repelir as mulheres do setor. Chegando nos anos atuais, a gente tem um problema que reflete muito o que aconteceu em 1965. E como forma de resolução do problema, a gente também está trazendo pessoas de outras áreas. O problema é que hoje a demanda por profissionais está muito mais alta do que em 1965 e, consequentemente, a barreira de entrada para atuar como desenvolvedor está ficando cada vez mais baixa. Isso significa que está acontecendo e vai continuar a acontecer a migração de profissionais de outras áreas que não necessariamente tenham coisas em comum com a área de desenvolvimento. Fora isso, também existem plataformas que estão surgindo com o intuito de formarem desenvolvedores júniors em tempo recorde. O problema de todo esse movimento é que, por mais que eles estejam resolvendo um problema, ele está também alimentando o outro. Isso acontece porque, devido a esses movimentos, o número de desenvolvedores hoje no mundo, estatisticamente falando, dobra a cada 5 anos. Isso significa que a cada 5 anos, metade dos desenvolvedores no mundo tem menos de 5 anos de experiência. Existem alguns problemas que vêm com essa inexperiência em uma grande parte do setor. No caso, metade dele. Um deles é a repetição e a propagação de erro entre os desenvolvedores. Quando você tem um setor que uma grande porcentagem dele é composto por pessoas mais experientes,
a chance que esses erros se repitem e se propaguem é diminuída drasticamente. Outro problema que vem com a grande porcentagem de inexperientes no setor é justamente o efeito de Dunning-Kruger. Colocando de forma simples, o efeito Dunning-Kruger é basicamente uma pessoa com menos experiência ter mais confiança para falar sobre determinado assunto do que uma pessoa com mais experiência. Inclusive, existem estudos que apontam que pessoas com menos experiência têm uma confiança tão alta que supera até mesmo especialistas da área. E infelizmente não existe uma maneira fácil da gente tentar reverter esse quadro atualmente. Uma das coisas que pode ser feita para reduzir o impacto do efeito Dunning-Kruger é justamente as pessoas com mais experiência começarem a compartilhar seu conhecimento com a comunidade. O problema é que o próprio efeito Dunning-Kruger pode inibir isso. Mas o lado positivo da história é que o mercado está muito aquecido, a demanda por desenvolvedores está extremamente alta e o número de desenvolvedores está duplicando a cada 5 anos. Isso tem um lado negativo, como a gente viu, mas também tem que ser comemorado. Isso é um indicativo de que o setor de tecnologia está aumentando muito e que ainda tem muito espaço para crescer. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse problema da inexperiência perpétua que a gente tem no setor de tecnologia. E aproveito também para convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar aquela curtida, ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Será que é isso mesmo que vai acontecer com o setor de tecnologia? Ou você tem uma visão diferente sobre o nosso futuro? Também venha fazer parte do nosso grupo no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Lá a gente aumenta a nossa rede de contatos, eu também respondo algumas dúvidas sempre que possível. Bom, então é isso, até a próxima, e eu não vou sossegar até você atingir o próximo nível. Até mais!